Pessoal, questão 4 chegando agora, questão 4, mais uma questão sobre função social da escola. Vou fazer alguns complementos, mas envolve também um pouquinho de currículo, eu quero trabalhar isso com vocês, tá? Bom, vejam aqui, há uma estreita relação entre função social da escola e currículo. Assim, em meio à diversidade, às diferenças, às posturas desrespeitosas manifestas por discriminações e atos de preconceito constituem-se cerne norteador para o cumprimento da função esperada. Para tanto, espera-se das escolas quanto ao exercício de função e papel da educação. Nós estamos vendo o seguinte: hoje a sociedade lida com diversidade, né, com a questão das diferenças, do multiculturalismo, etc. Então, qual que é o papel social da escola nesse novo cenário? Nós vimos que a escola precisa acompanhar as mudanças, as transformações sociais. Hoje nós precisamos formar os jovens para que eles aprendam a conviver, para que eles aprendam a respeitar e não simplesmente tolerar, para que eles aprendam a também valorizar a cultura alheia, para que eles aprendam a viver dentro da própria sociedade, mas também entre sociedades, entre grupos. Qual alternativa diz isso? Então, o papel seria o discurso replicado com as orientações previstas nos documentos curriculares? Essa é a função social da escola? Simplesmente reproduzir isso? Não. Não, a função da escola, o papel social dela é o efetivo trabalho de preparação das gerações vindouras à convivência ética e de respeito na e entre as sociedades, justamente. Adotar práticas de tolerância, né? Mas, Vinícius, lá no artigo 3º da LDB, a gente tem lá nos princípios, né? Tolerar. Então, só que essa ideia de tolerância, apesar de estar ali na legislação, já ficou para trás há muito tempo. Hoje nós falamos de conviver, respeitar, compreender, muitas vezes valorizar, não é? Valorizar a cultura alheia e não simplesmente tolerar. Favorecer o estreitamento de relações entre os indivíduos de diferentes nacionalidades, não, muito vaga, né, essa alternativa D. Tornar o ambiente escolar aberto a ouvir as demandas sociais em prol do indivíduo, não também. Então é a letra B mesmo. E eu quero falar um pouquinho para vocês dessa questão do currículo, porque a gente já tinha falado na questão anterior sobre o papel da escola, né? Fatores que influenciam o papel da escola, o contexto, o tipo de sociedade, a ideologia vigente, etc. Vamos falar um pouquinho de teoria do currículo e papel ou função social da escola. Quando a gente fala de teorias do currículo, nós temos aí, basicamente, 3 vertentes. Então, vejam, teorias do currículo. 3 vertentes. Maravilha. Quais são elas, Vinícius? Eu estou ansiosa para saber. Você já sabe. Lembra lá, ó, a tradicional. Verdade, lembrei, a tradicional, a vertente crítica, isso. Aqui escreve certo, né? A crítica, maravilha, e a pós-crítica, isso mesmo. E pós-crítica. Tá aqui, olha lá. Então, as 3 vertentes. Dentro dessas vertentes, nós temos as teorias. Nós temos teorias tradicionais do currículo, nós temos teorias críticas do currículo e nós temos teorias pós-críticas do currículo. Por que é importante estudarmos essas teorias? Porque a partir delas, as escolas assumem papéis, funções sociais diferentes. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos de cada uma delas, tá? Vamos ser práticos aqui. Vamos começar pela tradicional. A educação tradicional, ela vem, na verdade, daquela educação tradicional humanista, do século XIX mesmo, muito enciclopédica, intelectualista, ensinar conteúdos, valores morais, fazer com que o sujeito se adapte à vida social, formar o sujeito moral disciplinado, não é? Ensinando conteúdos e formar o sujeito intelectual também, aquele ensino mais enciclopédico. Beleza. No entanto, essa vertente mais humanista, ela ganha uma concorrência
ali no final do século XIX, começo do século XX, do famoso escola-novismo, né? Por exemplo, John Dewey, ele propõe uma educação nova, uma educação diferente, mais centrada no sujeito, que fosse combater esse excesso de disciplina, esse excesso de conteudismo, etc. Mas digo para vocês que há uma outra vertente ainda tradicional que também rompe com o tradicionalismo humanista. E essa vertente tradicional a gente identifica, vou colocar aqui como exemplo, a gente identifica lá no começo do século XX com Franklin Bobbitt. Franklin Bobbitt que vai propor um modelo de currículo para a sociedade americana na sua obra O Currículo. Como assim, Vinícius? Veja, Bobbitt olha para o momento. Qual que é o momento ali da sociedade estadunidense na passagem do século XIX para o século XX? Isso mesmo. Mudanças econômicas, urbanização intensa, consumo, indústrias, produção econômica, capitalismo, mercado financeiro, aquilo ali está borbulhando, não é? Então, não dá mais para nós contarmos com aquela educação tradicional, humanista, enciclopédica, de simplesmente formar intelectuais, mas também não dá para a gente contar com a escola laboratorial de Dewey, né, com o experimento de Chicago, com a escola novismo, que na verdade não ensina nada, não prepara o sujeito para a vida social. Nós temos que preparar o sujeito para uma vida social produtiva, para o trabalho, e entra então a proposta de currículo do Bobbitt. Essas teorias tradicionais, e a do Bobbitt, né, a proposta de Bobbitt seria um exemplo, elas estão preocupadas com o que nós temos que ensinar para que o sujeito esteja preparado para essa vida social e, no caso do Bobbitt, principalmente social produtiva. Então a pergunta que se faz é o que nós vamos ensinar? O que ensinar para os alunos? O que ensinar? O que o currículo tem que trazer ali de importante em termos de conteúdos, e isso também tem uma ligação com a avaliação, ou seja, eu vou avaliar se o aluno desenvolveu aqueles conhecimentos importantes que ele vai utilizar na vida adulta, na vida social, na vida no trabalho. A avaliação ela segue bastante essa questão do conteúdo, né? Então toda a prática educativa é pensada com base no conteúdo que o sujeito precisa aprender. Por isso que se trata, né, de uma vertente tradicional. Nós vamos questionar a sociedade aqui? Se a sociedade está boa, se a sociedade não está boa, não questiona, tá? Não há questionamento. Não há um posicionamento político aqui. Há simplesmente a necessidade de formar o sujeito para uma sociedade dinâmica. Então, formar para uma sociedade dinâmica, do ponto de vista econômico, principalmente. Tá? Dinâmica. Então, assim, basicamente é isso. Vamos lá. Surge aqui, por exemplo, né, teorias críticas, já por volta dos anos 60, da década de 60, né, surgem teorias críticas que vão questionar o seguinte: espera aí, nós vamos organizar um currículo escolar. Esse currículo aqui ele é organizado em torno de disciplinas. Ok? Disciplinas. Beleza. Aqui começam a surgir ideias como que nós vamos organizar o currículo? A gente vai ter que entender o seguinte: na sociedade capitalista existem relações de poder. Então, existe uma manipulação sobre a escola. E a questão não é se eu vou ensinar esse ou aquele conteúdo, mas por que estamos ensinando esse e não aquele? Por que eu ensino esse conteúdo e não ensino nada ligado, por exemplo, à cultura popular? Primeira coisa que essas teorias críticas identificam, então, são as relações de poder na sociedade. Então, elas carregam aqui nem todas, mas a maior parte carregam uma tradição marxista, relações de poder na sociedade. Essas relações de poder na sociedade, elas são denunciadas, tá? Então, elas não são aceitas, elas são denunciadas. Aqui, a educação não tem um papel político. A educação aqui serve para formar o sujeito para a sociedade, para que ele
siga as regras sociais aqui. Não, aqui é uma formação para transformação. Aqui é formar o sujeito, emancipar o sujeito para que ele possa lutar nesse cenário aqui e lutar por justiça, por relações igualitárias, ok? Então a pergunta, em vez de ser o que ensinar, é por que ensinar isto e não aquilo? Ou seja, postura questionadora. Postura questionadora. Não tem postura questionadora aqui. Aqui tem. Postura questionadora. Beleza. Nomes. Então nós temos os críticos reprodutivistas. Pierre Bourdieu, Stabler, Baudelot, Louis Althusser, todos esses caras. Então, dentro das teorias, nós temos os críticos reprodutivistas. E eles vão aparecer em vários lugares do mundo, né? Nós temos também críticos como Michael Apple, Henri Giroux, que mais? Paulo Freire. Então, toda a galera crítica, tá? Toda a galera da corrente crítica. E aqui, a ideia da escola não é organizar um currículo em disciplinas, não, é lutar contra as relações de poder. Então, os ideais, os objetivos, o papel da escola, aqui, por exemplo, nessa primeira vertente, ela seria ensinar os conteúdos para que o sujeito possa se inserir na sociedade. Aqui é questionar o papel da escola, né? Então, o papel da escola formal, ele, aos poucos, ele vai sendo construído, mas num primeiro momento a ideia é questionar o que a escola faz. A escola está sendo reprodutivista de valores hegemônicos, a gente precisa combater isso. Nem há tanto uma valorização da escola formal num primeiro momento, mas aos poucos o papel da escola se torna o quê? Emancipar o sujeito. Emancipar. O papel da escola se torna ensinar, sim, mas ensinar para a luta, para a transformação, buscar transformação, oferecer resistência. Tá? Então, são as palavras relacionadas às teorias críticas do currículo. Essas teorias não estão preocupadas em organizar um conjunto de disciplinas para serem aprendidos pelos alunos, nada disso, mas em exercer um papel muito mais político. Então nós temos aqui um posicionamento político, que não aceita o status quo, a situação social, o contexto social da forma como ele se encontra e da forma como ele está estruturado. Maravilha. Surgem posteriormente as teorias pós-críticas. Então, as teorias pós-críticas, dentro da vertente pós-crítica, a gente já observa movimentos nos anos 70, nos anos 80 e daí por diante, né? Então, nós temos aqui os movimentos que vão lutar por, vamos dizer assim, por igualdade, que estão preocupados com a questão das diferenças, do multiculturalismo. Então, em vez de perguntar o que eu vou ensinar ou por que ensinar isto e não aquilo, a questão fundamental aqui seria para quem eu ensino, né? Porque eu tenho que considerar a diversidade existente na sociedade, na escola. Então, para quem eu ensino? E aqui há uma preocupação, então, com a diversidade. Diversidade. Há uma preocupação aqui com o multiculturalismo. Reconhecer as diferenças, as minorias. Então, começam a surgir, inclusive, as minorias aqui. As minorias vão lutar pelo seu espaço na sociedade e esse currículo vai considerar a existência dessas minorias e a luta. O movimento feminista, o movimento negro, dentre outros. Tá? Então, LGBT,
todos esses movimentos que defendem a diversidade, por meio de uma legislação que os represente, de uma sociedade que os respeite, da possibilidade de integrar a sociedade e viver plenamente, né? Poder, por exemplo, no caso LGBT, poder constituir um matrimônio, poder, enfim, viver normalmente, sem barreiras, não é? Então, todas as minorias que lutam por seus direitos, por uma participação plena na sociedade, entram aqui, dentro das teorias pós-críticas. A defesa maior aqui, diversidade. Aqui eu quero formar o sujeito para um mundo do trabalho muito dinâmico, ativo, até mesmo para o mercado do trabalho, né? Para o mercado de trabalho. Talvez aqui nasça o tecnicismo que vai influenciar a educação brasileira nos anos 60. Aqui eu quero formar o sujeito crítico. E aqui eu quero formar o sujeito que aprenda a, sim, lutar pelos direitos das minorias, mas também conviver, respeitar, sem a ideia de tolerância, né? Sem a ideia de tolerância. Então vejam que, dependendo das influências, né? Dependendo de qual é a influência que a escola tem, qual vertente, de repente, é mais influente sobre o currículo escolar, esse currículo ele vai adotar uma postura com mais ênfase, por exemplo, nessa questão da diversidade, do multiculturalismo, ou aqui na luta de classes, ou aqui na formação do sujeito para o mercado de trabalho, tá? Por isso que é importante a gente fazer a análise dessas teorias. Agora, é óbvio que eu estou fazendo uma análise por cima, né, uma síntese. Se você for ler mais sobre isso, se a gente tivesse mais tempo para falar disso, a gente teria vários detalhes. Inclusive aqui, né, dentro das teorias pós-críticas, a gente tem N movimentos para estudar. Teoria queer, nós teríamos a questão racial, inclusão, uma série de assuntos para discutir, por exemplo, aqui vários nomes para serem estudados. Tá? Aqui poderíamos também, além de Franklin Bobbitt, fazer uma análise mais minuciosa de Ralph Tyler, que vai ser o nome da década de 40, que vai também influenciar bastante a educação americana, ok? Vamos lá. Falando um pouquinho mais sobre função da escola, gente, eu trouxe aqui a função da escola para Libânio, tá? Então, a escola, de acordo com o Libânio, alguns pontos bem importantes, né? A escola é o lugar de ensino e difusão do conhecimento. É instrumento para o acesso das camadas populares ao saber elaborado. Por isso que a escola é tão defendida. O Libânio, o Saviani, eles defendem a escola e defendem que a escola deve sim transmitir conteúdos, porém conteúdos vinculados às práticas sociais, porque a população, a massa populacional, os menos favorecidos, eles precisam da escola. Sem uma escola que esteja preocupada com os interesses da população, essa população não consegue sair da sua situação subalterna e de exploração. Por isso que a escola é tão importante. É a escola que vai difundir conhecimentos, é ela que vai garantir a possibilidade do desenvolvimento da população como um todo. A escola é o meio educativo de socialização do aluno no mundo social do adulto. O ensino, como mediação técnica, deve dar a todos uma formação cultural e científica de alto nível. Aqui, pessoal, a gente rompe com a ideia do dualismo escolar, tá? Então, aqui, necessidade de rompimento com o dualismo escolar. Então, o que é o dualismo escolar? Teóricos crítico-reprodutivistas dos anos 60, 70, como, por exemplo, eu falei o nome aqui para vocês, os sobrenomes, né, os mais famosos, Baudelot e Stablet. Então, Christian Baudelot, Roger Stablet. Eles fizeram um estudo na França sobre o papel da escola e o que se percebeu foi o seguinte: a escola realmente ela reproduz valores hegemônicos e ela exerce o papel no seguinte sentido, oferecendo uma formação mais acadêmica, mais científica
para a elite social e uma formação mais técnica profissionalizante para a população menos favorecida. Então aí nós temos um dualismo escolar. Esse dualismo escolar, se nós pensarmos bem historicamente, ele já pode ser identificado desde a educação jesuítica, né? Uma educação mais prática para os índios e para as pessoas, né, menos favorecidas e mais acadêmica para os filhos da elite que estava presente na colônia. Então, esse dualismo ele sempre existiu, ele está na estrutura da educação, no histórico, né? Ele marca o histórico da educação brasileira, em N reformas que foram realizadas no Brasil, etc. Mas o que nós precisamos é romper com esse dualismo. Quer dizer, em vez de oferecer educação diferente, a gente precisa oferecer a mesma educação de qualidade para todos. A verdadeira democratização da escola pública passa por isso, oferecer a mesma educação de qualidade para todos. Então, a educação de qualidade é aquela de alto nível, é aquela em que o sujeito ele tem a formação geral acadêmica, ele recebe uma formação para o mundo do trabalho também, não para o mercado do trabalho, mas para o mundo do trabalho. O sujeito ele tem a oportunidade de conhecer, de desenvolver competências e de ser protagonista do seu projeto de vida, ou seja, o que eu vou querer fazer depois de ter uma educação básica de qualidade. E isso está, por exemplo, na LDB, na BNCC, tá? Formação integral, formação plena, para que o sujeito possa tomar decisões com autonomia, fazer suas escolhas e desenvolver todas as habilidades e competências necessárias, inclusive para concorrer no mundo do trabalho, para ocupar o seu espaço na sociedade, sem dualismos, tá? Aqui, a socialização como mediação sociopolítica deve cuidar da formação da personalidade social em face a uma nova cultura. Formação política, a educação ela tem uma dimensão política importante, né? E não só pedagógica. A contribuição da escola para a democratização está no cumprimento da função que lhe é própria, a transmissão, assimilação ativa do saber elaborado, ou seja, quanto mais e melhor a escola transmitir esse saber elaborado para todos, mais democrática a sociedade se tornará, porque as pessoas elas se tornam conscientes dos seus direitos, das relações, e elas podem lutar também pelos seus interesses, e a gente tem uma distribuição de recursos, garantia de direitos, as pessoas aprendem a usar os seus direitos, inclusive, né? Acessar e utilizá-los. Difusão da escolarização para todos e do desenvolvimento do ser humano total. Ser humano total é na sua completude, né? Pleno, formação integral, cujo ponto de partida está em colocar à disposição das camadas populares os conteúdos culturais mais representativos do que melhor se acumulou historicamente, requisito necessário para tomarem partido no projeto histórico-social de sua emancipação humana. Inclusive o Libânio, que no caso da corrente crítico-social dos conteúdos, em algum momento ele questiona até, né? Óbvio que Paulo Freire é respeitado, Paulo Freire é considerado, contribuiu para o pensamento pedagógico no Brasil, mas a ênfase em trabalhar com temas geradores, em trabalhar no âmbito da não formalidade, isso não é suficiente, por exemplo, para autores como Libânio e Saviani. Para eles, a educação formal, a escola formal deve ser fortemente estruturada e todas as pessoas das camadas populares devem ter acesso a essa escola e acesso aos saberes científicos, ao conhecimento elaborado. Então a gente não pode pensar numa sociedade, na democratização de uma sociedade sem a escola formal para todos. Não dá para nós ficarmos apenas na informalidade e num currículo que trabalha apenas com temas geradores. Isso seria, vamos dizer assim, insuficiente para a verdadeira democratização da sociedade, né? Beleza. Só que quando nós pensamos em função da escola, você pode levar em consideração outros documentos também. Eu trouxe aqui, no caso, a BNCC. Olha lá. Qual seria o papel da escola no novo contexto? Primeiro, qual é esse novo contexto, Vinícius, identificado pela BNCC?
O novo contexto é o contexto das tecnologias da informação e da comunicação, que, de acordo com o documento, gera um impacto muito forte na sociedade atual. Então, essas tecnologias provocaram mudanças na forma como nós vivemos e também mudanças emocionais na forma como nós nos relacionamos com essas tecnologias, com o mundo virtual, enfim, e quais são os efeitos que isso causa no sujeito, né? Inclusive nos nossos alunos. Então a BNCC está atenta a esse novo cenário. E com isso ela traz, então qual que é o papel da escola diante desse novo cenário de muita informação, de tecnologias, de muito impacto sobre a vida social, né? Primeiro, preservar seu compromisso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e contribuir para o desenvolvimento no estudante de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Ou seja, nós vamos negar as tecnologias? Não. Nós vamos criar comportamentos aversivos às tecnologias? Não. Nós vamos aceitar que elas existem. No entanto, iremos conviver com as tecnologias, utilizá-las, enfim, de forma crítica, de maneira crítica. A escola tem o papel de preparar o sujeito para criticamente lidar com as tecnologias. Ah, mas os alunos que nós temos hoje não são migrantes digitais, eles são nativos, eles já nasceram dentro das tecnologias, eles já sabem lidar com as tecnologias, nada disso. O sujeito, na escola, por mais que ele seja um nativo, por mais que ele consiga compreender intuitivamente as tecnologias, isso não quer dizer que ele esteja ética, moralmente preparado para lidar com essas tecnologias. A escola precisa prepará-lo. Compreender e incorporar mais as novas linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação e também de manipulação, e que eduque para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. Participação na cultura digital não é simplesmente utilizar aquilo que as indústrias propõem. Hoje nós temos um problema do uso inconsciente, do vício, do uso sem qualquer tipo de reflexão, do uso da utilização excessiva das redes sociais, do scroll down, que a pessoa fica o tempo todo rolando para baixo, mas não tem ali sequer controle do que se está fazendo, não é? Então, nós temos que formar o sujeito para que ele participe de maneira consciente da cultura digital. Participar é utilizar de forma consciente e também participar julgando, fazendo juízos, o que é bom, o que é ruim, contribuindo para uma utilização melhor coletivamente. Propiciar uma formação integral, balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos. É preciso considerar a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas. Essa coisa de que a violência normal hoje em dia, a gente, não é, tá? Essa naturalização, ela ocorre em vários aspectos. Nós falamos anteriormente de inclusão. Há uma tentativa, quando nós estamos diante de processos segregadores, há uma tentativa de naturalizar as deficiências. É normal que pessoas deficientes estejam isoladas da sociedade. Não é normal. Elas estão isoladas porque a própria sociedade construiu essa situação, construindo barreiras arquitetônicas, barreiras comunicativas. Então é papel da sociedade desconstruir essas barreiras, para desnaturalizar esse processo e fazer com que as pessoas possam viver incluídas, possam ter autonomia em seu ir e vir. Uma vez que nós eliminamos as barreiras, a pessoa com deficiência, por exemplo, e que impede a sua locomoção a princípio, ela consegue se locomover, ela consegue ir e vir a partir da sua condição. Por quê? Porque as barreiras foram eliminadas e é a sociedade que precisa fazer isso. Da mesma forma, a questão da violência. A sociedade cria a violência, ela cria mecanismos violentos, ela cria comunicação violenta. Então a gente precisa romper com isso, nós precisamos desconstruir isso. Aqui, no ensino fundamental anos finais, a escola pode contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes, ao estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses jovens em relação ao seu futuro, como também a continuidade dos estudos do ensino médio, ou seja, o aluno já ser
formado para a autonomia, para que ele seja protagonista do seu próprio projeto de vida. Aqui nós não estamos falando apenas de tecnologias, tá, pessoal? Então o novo contexto, um contexto de mudanças, de muita informação, de muita tecnologia, mas também um contexto de diferenças, de multiculturalismo, né? Então, o novo contexto de uma forma geral, apesar de eu ter dado um pouco de ênfase aí à questão das tecnologias. Bem, é isso, acho que resolvemos aí a questão 4, deu para fazer vários comentários, a gente vai agora para a questão 5.